milhões de brasileiros sofrem de compulsão alimentar. E o mais alarmante é que a compulsão alimentar é 3 vezes mais comum do que a anorexia e a bulimia juntos. Com certeza você já se pegou comendo mesmo não tendo fome. A compulsão alimentar pode parecer impossível de controlar, mas o que está por trás desse comportamento vai muito além da comida. E hoje eu vou te mostrar como romper esse ciclo de uma vez por todas. Você não é Não homem? dá pena. Olha, vai. Não! Tá, mas vamos entender primeiro o que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela é um distúrbio emocional que pouco é falado por ser um assunto bem desconfortável. Geralmente as pessoas não querem expor essa situação. E ela se dá por conta de momentos que a gente esteja enfrentando normalmente de estresse ou algum tipo de perda, alguma situação que pode ser temporária ou por períodos às vezes muito mais longos. E um dos principais sintomas desse transtorno é quando a gente come muita comida num curto espaço de tempo e não consegue parar mesmo se sentindo satisfeito. Então, eu vou passar aqui para vocês 5 dicas para a gente superar a compulsão alimentar. Então, vamos lá para a primeira dica, é observar o seu diálogo interno. O que eu ouço da maioria dos meus alunos e alunas é uma reclamação frequente, por exemplo, quando eles chegam em casa, que eles dizem que estão tão exaustos, eles só têm tempo para cozinhar alguma coisa para as crianças, colocar para dormir, e aí eles estão tão cansados que a única coisa que pensa e que vem pela cabeça é a vontade de atacar um doce. Outras também questões, por exemplo, envolvem quando tem algum tipo de reunião, alguma entrevista de trabalho, alguma situação que gere esse estresse, eles também se colocam muito nessa questão de descontar em algum tipo de alimento. E outra também muito comum, essa eu acho que é a grande maioria, é quando a gente discute com algum ente querido, algum familiar, seja o marido ou a esposa, e aí a gente quer se reconfortar na alimentação. E isso está parecendo familiar para você? Vamos entender o seguinte aqui. A cada vez que você fala e se verbaliza, você está reforçando para si mesmo esse padrão comportamental. E lembre-se que toda vez que você repete uma coisa, uma afirmação, isso vai entrando no seu subconsciente de forma que você vai agindo de acordo com aquilo que você fala. Lembre-se que aquilo que a gente fala é uma expressão direta daquilo que a gente pensa. Logo, aquilo que a gente pensa, a gente vai transformar isso num comportamento. E aqui eu quero que você entenda que a gente tem um ego. E tá tudo bem. O ego, na verdade, existe como uma forma de defesa para nos proteger. Acontece que no nível subconsciente, o ego não gosta que a gente prove que ele esteja errado. Então vamos supor que você tenha um teste ou alguma situação um pouco perturbadora e você sabe que tem uma tranqueirinha no seu armário. A primeira coisa que você vai pensar é: amanhã eu tenho esse teste, eu vou comer aquela tranqueirinha porque isso vai me dar uma aliviada. E aqui eu vou te passar 2 soluções para esse tipo de pensamento e situação. Então vamos lá, a primeira é mudar a sentença da sua afirmação para o passado. Então toda vez que você se pegar pensando, eu sou aquela pessoa que come chocolate toda vez que me estresso, para e pensa, eu era aquela pessoa que comia chocolate todas as vezes que me estressava. Sabe aquela frase, faça até que isso se torne uma realidade? Ela não foi inventada à toa. Com o tempo você não vai mais se identificar com a pessoa que faz aquilo toda vez que está em um momento de estresse. E sim, aos poucos vai se identificar com uma pessoa que fazia alguma coisa quando tinha um momento desafiador. E o que vai acontecer é que com o tempo você vai perceber que você já não vai se identificar mais com essa pessoa do presente, e sim com aquela pessoa do passado que fazia. Não vai ser notável assim logo nos primeiros dias, talvez semanas, mas eu tô garantindo para você que você vai conseguir mudar e você vai notar isso. A segunda dica é você se enxergar, se ver como a imagem que você gostaria de ser. E aqui o segredo é você ser consistente com essa imagem.
todo dia, o tempo todo, tem que ser congruente às suas ações e os seus comportamentos. Gente, aqui atente-se àquilo que você quer. Não dá para chegar e falar para o seu eu ideal que você nunca mais vai comer chocolate. Vamos ser um pouquinho razoável. Você vai comer o chocolate, mas em poucas frações. E aí tá, você pode me falar, ai Lu, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo. Aí volta aquela regrinha primeira que eu falei do passado. Eu não conseguia. Dica número 3. É a gente evitar comer alimentos que nos deixem pior ainda. Então vamos ser sinceros, porque eu luto bastante com isso. Não é sair para gastar dinheiro para comprar roupa ou comer qualquer alimento que te dá na telha que vai conseguir preencher o vazio que vem de uma outra situação. Se você comer quando estiver deprimido, independente da quantidade, você vai perceber que vai ser impossível suprir ou preencher aquele vazio causado por um estado emocional. Se você comer quando estiver deprimido, o que vai acontecer é que, independente da quantidade, ela nunca vai ser suficiente para suprir, para tapar aquele vazio que vem de um estado emocional. E aqui eu tenho 2 soluções para você e que podem parecer até óbvias, mas acreditem, elas funcionam. A primeira é avaliar o seu estado emocional. Então, de repente, sair para encontrar um amigo, algum parente e desabafar, contar o que você está passando. E mesmo assim, se você ainda se sentir com vontade de comer aquele docinho, você pode, por exemplo, optar por uma panqueca. Faz uma panquequinha com um pouquinho de whey, corta uma banana, uma frutinha, uns morangos, coloca uma canelinha e aí você vai ver que isso já vai dar uma amenizada. A segunda opção é você comer uma tranqueirinha quando você quer, mas também nos momentos que você se sente feliz. A razão disso é para desassociar no seu subconsciente esse comportamento. Todo mundo tem um alimento que a gente gosta mais, que normalmente a gente usa como uma forma de recompensa ou quando a gente está passando por algum estado emocional. Então eu super recomendo que você quebre esse comportamento. Se permita eventualmente comer também esses alimentos fora de algum contexto específico. Isso vai ajudar a desassociar o seu cérebro deste padrão comportamental. Outra dica aqui é você separar os seus eu maldosos e saber interpretá-los. Todos nós temos aquela vozinha interna que fica falando que você deve ou não fazer. Vamos entender essas vozes. A primeira é aquele eu maldoso, aquele que fala você não deve comer, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Já o outro eu maldoso é aquele que é bem restrito, aquele que fala, o quê? Você já comeu? Comeu outra bolacha, você comeu 2 bolachas? Não, você não devia ter comido bolacha. Bom, agora que você já comeu a bolacha, come o pacote todo. Amanhã a gente começa do zero, se entope de comida. E ainda tem o terceiro eu maldoso. Esse daí já é aquele mais camarada. É aquele que impulsiona você, que fala, não Lu, você treinou hoje, você tem direito, bora lá, vai comer, pode repetir esse prato de comida, pega um docinho, tá tudo certo. Então vamos lá para saber como solucionar isso daí também. Bom, a primeira coisa que eu quero que você faça aqui é parar e se ouvir. Você precisa identificar essas vozes. Uma vez que você identificou essas vozes, você vai ver que não é você. E aí você vai conseguir observar e analisar a situação que você está vivendo. E aí a gente vai fazer um exercício agora. Eu quero que você use a palavra nutrição, tá? Assim que você observar essas vozes e identificá-las, você vai se dar um passo para trás, conectar com o seu interior e vai fazer a seguinte pergunta para você. Se eu comer isso, de alguma maneira eu vou estar nutrindo uma dessas 3 questões, a minha parte espiritual, a minha mente ou o meu corpo? O que vai acontecer aqui é que toda vez que você quiser comer alguma coisa, você vai parar e vai se perguntar, será que isso de alguma forma vai nutrir o meu corpo? Então, por exemplo, você quer comer uma barra de chocolate, você para e pergunta, isso de alguma forma vai nutrir o meu corpo? Não. Bom, mas também privar não vai ser legal, porque aí você não vai estar nutrindo
outra parte, que seria a sua mente, o seu espírito. Então você vai conseguir fazer essas análises e avaliar o que for melhor para você. Gente, não usa a palavra deveria. Você deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo. Pensa aí numa criança, você falar para ela que ela não deve fazer alguma coisa. Ela vai se rebelar, vai fazer totalmente o contrário. E na vida adulta não é diferente. Quanto mais a gente falar que a gente não deve fazer alguma coisa, mais o nosso comportamento através do cérebro vai fazer o oposto. Então eu vou te passar uma solução aqui, que é você usar a palavra poderia no lugar. Usando a palavra poderia, você diminui a cobrança em si mesmo e também aumenta as suas possibilidades. E aqui eu quero que você use aquele exercício da nutrição. Então você quer comprar um pacote de bolacha. Primeira coisa que você deve fazer é: eu poderia comer. E se eu poderia comer, qual delas vai ser a mais nutritiva? E aí, com o tempo, você vai observar que você vai aumentando a sua consciência e vai fazendo as escolhas de acordo com exatamente aquilo que o seu interior quer, e não simplesmente por um ato de impulso. E a quinta dica é falar sobre isso. E eu não estou dizendo aqui para você simplesmente chegar para alguém e falar: ai, comi horrores ontem. É realmente encontrar alguém, algum apoio de confiança, um amigo, um familiar, alguém que te faça sentir bem, que você possa desabafar sobre um sentimento, sobre alguma emoção, uma situação que você esteja enfrentando. E aí eu tenho certeza que isso vai te trazer mais clareza, insights e até mesmo solução para entender o que está desencadeando esse tipo de comportamento que você acaba buscando suprir numa alimentação errada. Lembre-se, tenha coragem de ser quem você é. Bom, eu trouxe aqui um pouco mais de 5 dicas e lembre-se que todos nós estamos em desenvolvimento. Então deixa aqui nos comentários se alguma dessas dicas você nunca tinha ouvido falar, se alguma delas você já aplicou. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o seu legal aqui, sabe que isso vai ajudar muito aqui com o canal. E eu espero que de alguma maneira isso tenha agregado na sua vida. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua atenção. Muito amor por vocês. Até a próxima.